Fala pessoal, tudo bom com vocês? Mister Cruz na área para mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos fazer a nossa análise semanal do Forex, tá pessoal? Vamos analisar os nossos pares, ver como o mercado andou nessa última semana, o que aconteceu desde a nossa última análise e isso tudo você vai ver até o final desse vídeo, então acompanha tudo até o final que eu tenho certeza que eu estou sempre compartilhando conhecimentos aqui com vocês que são conhecimentos de muito valor. Beleza, galera? Bora lá pro gráfico ver o que a gente pode esperar para essa semana. Hoje é dia 8 de março, tá? São 4h59 da tarde, o mercado já está praticamente quase abrindo ali. Então vamos começar a nossa análise antes do mercado abrir e aí a gente conversa um pouco também depois que eu ver a abertura e ver aonde o mercado vai abrir em cada par, beleza? Bora lá pro gráfico. Pessoal, começando aqui com Euro USD. Lembro que eu tinha falado com vocês, eu estou aqui no gráfico de 4 horas. Eu tinha falado com vocês na semana passada que eu estava esperando, poderia valer uma compra tanto se o mercado rompesse essa resistência, voltasse retestando, entrasse subindo, poderíamos entrar nessa compra, ou aguardar o preço chegar nessa zona de cima, subisse até essa zona de cima, rompesse essa resistência, voltasse retestando para aí a gente entrar nessa compra, o que nunca aconteceu, tá pessoal? O preço não rompeu essa resistência, não voltou retestando, o preço simplesmente começou a cair a partir dali, no movimento bearish, beleza? E aí como ele caiu, veio nesse movimento bearish, a gente se preveniu de um stop loss exatamente por essa confirmação que a gente estava aguardando. Como ele não nos deu essa confirmação, não abrimos essa operação, salvamos aí de um stop loss, tá pessoal? Por isso que no trade, gente, não é só a gente saber ganhar, a gente também tem que saber como não perder, evitando entrar em operações desnecessárias. Por isso que a gente precisa de todas as nossas confirmações para a gente ter certeza que o preço está indo ao nosso favor. Aqui o preço não foi ao nosso favor, evitamos o stop loss nessa operação. O que eu espero para essa operação? Pessoal, se a gente olha aqui no gráfico diário, ele ainda continua bullish, tá? Ele não fechou abaixo aqui da nossa alta mais baixa do diário, então ele ainda está no movimento bullish. Eu ainda espero que esse mercado vá voltar a subir e eu espero que ele vá voltar a subir essa semana. O que eu acho que pode acontecer? Duas coisas. Uma coisa que pode acontecer, o mercado pode cair. Ele pode começar agora o dia de hoje caindo e ele pode cair até aqui embaixo, talvez pegar o stop loss da galera ali, depois até o final do dia de amanhã, né, que hoje é domingo. Porém, esse candle ele abre hoje e vai até amanhã 5 da tarde. Até o final de amanhã esse candle voltaria aqui para depois ele começar aí um movimento de compra, tá? Porque ainda assim ele não viraria bearish no diário, né? Porém, talvez ele viria aqui pegar o stop loss da galera para depois ele continuar subindo. Isso pode acontecer. O que eu espero aqui para eu entrar numa compra, tá? Porque o mercado está bem baixo. As opções seriam aqui, baseado no diário. Seria o mercado voltar aqui para cima. Se o mercado voltasse aqui para cima e ele fizesse essa mesma movimentação aqui, essa seria uma boa indicação de que o mercado estaria subindo, e aí a gente poderia entrar nessa compra tanto aqui em cima. Essa seria tipo assim as confirmações perfeitas, porém para o mercado chegar aqui em cima pode levar dias, né? Aí você fala, e se eu quisesse entrar daqui de baixo, o que seria uma boa indicação? O que eu falo para vocês, quando o mercado, essa linha preta que eu estou fazendo aqui, certo? Quando o mercado romper essa linha aqui, ele vai virar bullish no 4 horas. Que a gente está visualizando agora. Se ele fizer essa movimentação aqui, muito provavelmente você poderia entrar nessa compra aqui, desde aqui de baixo, certo? Porque eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ele parece muito que ele está formando aqui uma rejeição dessa zona. Deixa eu botar aqui, ó. Botar aqui numa hora. A gente vê aqui que ele está rejeitando esse fundo, tá vendo? Ele tentou uma vez, tentou duas vezes, tentou 3 vezes. Se ele fizer essa movimentação aqui que vocês estão vendo, ele vai ter rompido essa resistência, vai estar voltando para retestar essa zona, para aí sim ele começar a subir. Porém, você vai estar entrando nessa operação daqui de baixo, certo? Se a gente puxar uma Fibonacci daqui do fundo até aqui em cima,
você vai estar entrando exatamente quando ele respeitar a nossa 78,60 da Fibonacci. Se você quisesse ter mais confirmações, ele teria que fazer exatamente o que eu tinha falado semana passada, que era romper essa primeira resistência aqui. Quando ele rompesse essa resistência, voltar retestando para aí você subir com ele. Ou você poderia esperar ele chegar nessa zona de cima, voltar retestando para subir com ele. Se ele for subir, pessoal, vocês podem ter certeza, eu vou deixar até marcado, que ele provavelmente vai fazer esses 3 retests aqui. Toda vez que ele romper uma resistência dessa, ele vai voltar para testar, para aí ele pegar mais força e continuar subindo até passar desse topo. Isso seria num movimento de compra, tá? Porque seguindo a tendência do diário, ele ainda indica compra. Fora que ele indica compra, ele está na última zona de interesse possível ali para ele começar a puxar essa compra, tá? Que é essa zona de interesse aqui de baixo que ele está. Então, eu acredito que ele vai começar a subir dali. Fora que nos candles diários ele já está rejeitando bastante. Beleza, pessoal? E aí você poderia entrar tanto nessa zona aqui de baixo, porém poderia ser uma entrada precipitada. Se você quiser ter mais confirmações, você tem que aguardar ele subir aqui para essa zona de cima, romper aqui exatamente essa alta aqui, essa alta mais baixa, fechar aqui em cima. Se ele fecha aqui em cima, ele vai te dar várias confirmações. Ele vai ter rompido a linha de tendência, ele vai ter rompido a 50% da Fibonacci, ele vai ter mudado de estrutura no diário, várias indicações de que o preço realmente está subindo. Então, eu esperaria ele chegar aqui nessa zona de cima se você quer ter mais confirmações dessa operação. GBP JPY. Pessoal, eu cometi um erro caro nessa operação. Por quê? Semana passada, na minha última análise, o que eu falei com vocês? Gente, GBP JPY está num mercado bearish na semana. Se ele está no mercado bearish, o que a gente... na semana não, no diário. E na semana também, talvez. Na semana não, só no diário. Eu achei que ele estava bearish no diário, tá? Então, o que eu estava esperando acontecer nesse mercado? Eu estava esperando uma venda nesse mercado. A gente viu aqui que esse mercado ele subiu, chegou nessa zona de interesse, que era uma zona de interesse super forte. A gente vê que toda vez que o preço estava acima dessa zona, o preço era jogado para cima novamente. Chegava nessa zona, jogado para cima, chegava nessa zona, jogava para cima, certo? E aí ele rompeu essa zona. E aí eu esperava apenas que o preço voltasse para essa zona, me desse meu sinal de entrada para eu entrar nessa venda. E eu tentei essa venda, pessoal, 3 vezes. 3 vezes nessa última semana, que eu vou mostrar para vocês exatamente aonde, que foi exatamente mais ou menos aqui. A primeira tentativa de venda nessa operação foi quando ele, acredito que foi exatamente aqui, que ele tinha rompido aqui esse suporte e deu esse candle engolfo aqui, foi tipo assim 10 da manhã ali da sexta-feira passada. Não, eu abri essa operação já era na segunda-feira, aqui domingo, provavelmente nesse candle aqui. Segunda-feira de madrugada, abri essa venda aqui, o que aconteceu? O preço foi lá, bateu no meu stop loss. Primeira perca nessa operação já fui aí. Depois o que aconteceu? O preço voltou lá para a minha zona de entrada de novo, me deu um retest novamente, aí nesse outro candle aqui, terça-feira, 9 da manhã. Entrei nessa operação aqui, deixei meu stop loss um pouco acima aqui. O que aconteceu? Deixei meu stop loss exatamente aqui, acima dessa rejeição aqui, que eu falei que se ele caísse, ele não bateria nessa rejeição. O que aconteceu? Foi lá, tomei um stop. Novamente, ou seja, eu tinha tomado 2 stops. Esses stops não aconteceram um depois do outro, pessoal. Eu tomei um stop primeiro na segunda-feira, aí depois eu abri uma operação no NZD-USD, que eu vou mostrar para vocês. Essa operação eu acertei, peguei meu lucro, e aí eu dei mais uma tentativa no GBP-JPY, e o que aconteceu? Entrei aqui, o que aconteceu? Ele ainda indicou que ele estava caindo aqui, eu falei, não, agora vai. Voltou, bateu no meu stop loss. Segundo stop nessa operação. Depois, acho que já era sexta-feira de novo, exatamente aqui, eu abri outra venda, a terceira tentativa. E aí sim, eu tomei 2 stops seguidos, aí eu parei de operar nesse par. Foi exatamente aqui que aí ele tinha até rompido esse suporte aqui
A gente vê aqui que ele deu esse candle bonito aqui, exatamente aqui. Eu abri a minha venda, coloquei meu stop loss ainda aqui acima dessa outra tentativa. O que aconteceu? O preço foi lá e me estopou novamente, 3 vezes. Aí vocês podem falar, mas Mr. Cruz, como você toma 3 stops? O que está acontecendo com a estratégia? Pessoal, foi simplesmente um erro de visualização da minha parte. Eu sou ser humano, cometo erros como todos vocês. E o que aconteceu foi exatamente que no tempo diário o mercado não estava bullish, o mercado estava bearish. E se eu tiver... desculpa, o mercado não estava bearish, o mercado estava bullish. E eu vou mostrar para vocês exatamente por quê. Quando eu imaginei que o mercado estava bearish, desculpa, essa daqui era a baixa mais baixa. Essa aqui era a baixa mais baixa, deixa eu botar aqui do lado esquerdo, baixa mais baixa. E essa daqui era a baixa mais alta do momento. Baixa mais alta. Essa era a baixa mais alta do momento. E aí o mercado realmente estava bearish. Porém, a gente vê que o mercado voltou e depois o mercado rompeu, porque o candle fechou abaixo dessa baixa mais baixa. Ou seja, essa daqui agora era a nossa baixa mais baixa e essa daqui agora era a nossa baixa mais alta, exatamente aqui. Aí o que aconteceu na hora que ele rompeu? Simplesmente ele virou bullish. Essa daqui virou a alta mais alta. Essa aqui virou a alta mais alta. E essa daqui virou a nossa alta mais baixa. E aí, quando esse mercado virou bullish, o que aconteceu? Ele deu um pullback. Nesse pullback, ele rejeitou exatamente esse ombro, cabeça, ombro aqui, daqui de baixo. Olha só que ombro, cabeça, ombro perfeito, pessoal. Isso daqui, lindo, 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 lindo. Ombro, cabeça, ombro aqui. Rompeu, voltou para retestar. Voltou para retestar exatamente aqui o nosso ombro, cabeça, ombro. Usou como suporte e foi uma compra linda. Essa compra aqui foi uma compra linda. Infelizmente, não visualizei essa compra. Achei que estava tendência de baixa desse mercado e fui enganado. Tá? Fui enganado, não estava em tendência de baixa, estava em tendência de alta. Por isso que não é bom a gente ir contra a tendência, porque pode acontecer exatamente isso que aconteceu. Agora, o que eu esperaria para esse mercado, já que a semana está indicando alta, o diário está indicando alta, porém, no momento, o preço está ali num lugar que eu não gostaria de entrar nessa operação, tá, pessoal? O que eu aguardaria ali realmente era o preço cair mais um pouco. Desculpa. O preço talvez cair mais um pouco, se ele for cair, para mim entrar nessa operação comprada agora. Não estou mais esperando uma venda nesse par não, porém, para mim entrar nessa operação dessa forma aqui, eu preciso de uma entrada melhor, tá? Eu preciso que o preço me dê mais indicações de que ele vai subir realmente, ou seja, o mercado abriu aqui agora, são 5h10, ele já abriu aqui nesse candle queda, né? A gente vê aqui que ele rompeu toda essa resistência e agora ele veio aqui nesse candle de queda. Se ele me der um outro candle aqui forte, indicando que ele vai continuar subindo, aí talvez eu possa sim abrir essa operação aqui, boto o stop loss talvez um pouco mais aqui. O meu objetivo vai ser essa alta mais alta, porque como ele está bullish, ele tem que passar ela, para a gente pegar aí um risco retorno de 3 vezes, o que é muito bom. Então, ela está aqui na minha lista que eu estou visualizando. Porém, agora sim eu estou tentando entrar numa compra nesse par e não numa venda. Beleza? GBP USD, também tínhamos marcado que o que a gente tinha interesse nessa operação era exatamente... Deixa eu botar aqui no diário. O que a gente tinha interesse nessa operação era exatamente o preço romper essa zona para a gente ir subindo, ou ele romper aqui para a gente ir subindo. Não aconteceu, o preço só continuou caindo. Porém, agora sim, no diário, ele está indicando um movimento bearish. Ele não está mais indicando um movimento de compra, tá, pessoal? Então, na semana, ele está
esse é o candle dessa semana, esse é o candle dessa semana. Na semana ele ainda está bullish, tá? Porque esse candle aqui é dessa semana agora que acabou de começar. No diário ele está bearish e no 4 horas ele também está bearish. O que seria interessante para mim entrar numa compra nesse mercado seria só quando ele vier exatamente aqui para essa zona. Da onde ele está ali agora, eu não abro uma compra nele, tá? Só para deixar claro para vocês. Eu esperaria uma compra nesse mercado quando ele chegasse aqui em cima. Tanto que eu já deixei meus alarmes ali marcados para caso isso aconteça, aí sim eu vou ter interesse em entrar numa compra nesse mercado. Que vai ser mais ou menos exatamente isso daqui, visando passar esse topo ali, beleza? Agora, USD JPY, também estava esperando aqui uma venda nesse mercado, que essa venda nunca aconteceu, o mercado só continuou subindo mais e mais. A gente pegou aqui aquela venda na semana passada, que foi essa venda aqui. Agora, para essa semana, estava esperando que o preço rompesse, eu estou até com o meu alarme aqui. Para me entrar nessa venda, o preço tinha que romper esse suporte, voltar retestando para me entrar nessa descida, o que nunca aconteceu, o preço nunca rompeu esse suporte, o preço só continuou subindo e agora o preço já está ali em cima. Da onde ele está, pessoal? Deixa eu olhar aqui no diário. No gráfico diário ele ainda está no movimento de queda, no gráfico semanal também está no movimento de queda, então a gente pode continuar olhando uma venda nesse mercado, porém para mim entrar numa venda nesse mercado agora, ele teria que fazer essa movimentação aqui, pessoal. Olha, ele teria que rejeitar essa zona ali que a gente está vendo. Realmente, para mim entrar numa venda, eu teria mais confirmação se ele me indicasse que ele está caindo. Então, provavelmente eu precisava que o mercado tanto fechasse abaixo desse suporte, voltasse retestando essa mesma zona aqui. Essa mesma zona daria uma força para ele para baixo, que aconteceria mais ou menos isso aqui. Eu gostaria que ele rompesse esse suporte aqui também, para me ter mais confirmação de que ele realmente está caindo. Que ele voltasse aqui nessa zona de entrada e me desse um candle engolfo ali, aí beleza, aí sim eu entraria numa venda nesse par. Porque aí eu teria bastante indicação de que ele está voltando a cair. Porque agora, do jeito que eu olho ele, ele só está indicando que está subindo, subindo, subindo. Vou até adicionar um outro alarme aqui. Beleza? USD CAD, olha que maravilha. O que a gente tinha analisado? A gente tinha analisado aqui que esse mercado poderia cair exatamente daqui, ou ele também poderia subir aqui para a zona de cima, essa zona aqui estava aqui em cima, para a gente poder pegar essa queda junto com ele. Porém, o que aconteceu? Na hora que o preço chegou aqui em cima, ele começou a rejeitar essa resistência. A gente vê que tentou uma vez, tentou duas, tentou três, tentou quatro, tentou cinco, tentou seis, tentou sete. E aí na sexta-feira foi quando o mercado realmente rompeu esse suporte aqui, indicando para a gente que ele está querendo cair. Agora, o que eu aguardaria para entrar nessa operação? Eu aguardaria essa operação voltar até aqui a minha essa zona de entrada aqui, que aí eu veria que ele estaria agora, esse suporte teria virado resistência, ou seja, está vindo nesse pullback aqui, excelente. Eu quero que ele volte mais nesse meu pullback aqui, me dê outro sinal de entrada para aí eu tentar pegar essa venda com esse par, beleza? Então ele também está ali na minha zona que eu estou interessado para essa semana, porém eu preciso que o preço volte até essa zona aqui, rejeite ela, me dê outro candle bonito assim de entrada e aí sim eu entro nessa operação, beleza? NZD USD aconteceu exatamente o que eu falei com vocês semana passada. Ó, se a gente olhar aqui o candle da semana, a gente consegue ver aqui que o candle da semana realmente caiu como eu tinha falado que ele ia cair. Eu até entrei nessa operação, peguei $2.000 nessa operação, que eu entrei exatamente aqui e eu peguei ele até aqui. Eu até fechei um pouco antes dele bater aqui nessa estrutura anterior, porque eu estava indo contra a tendência nessa operação, tá, pessoal? Estava indo contra a tendência porque eu vi fortes indicações de que ele ia cair. Tanto que desde o dia 6 de fevereiro eu até desenhei aqui isso aqui como se isso aqui fosse um candle que eu estivesse esperando. Que eu queria que ele descesse até essa estrutura anterior aqui, ó, que a gente vê aqui que é uma resistência muito forte, para ele usar essa resistência agora como suporte para o preço começar a subir a partir dali.
Porém, o que agora eu espero que aconteça? Eu espero que o mercado me dê mais indícios de que ele vai estar subindo. As opções que eu tenho é: o mercado pode tanto fazer essa movimentação aqui agora para mim pegar uma subida com ele. Não estou mais interessado em venda, foi apenas uma venda rápida ali que eu peguei nele. Ou seja, eu espero que ele volte aqui para cima, me dê, rompa essa resistência, volte para usar essa resistência como suporte para o preço ser jogado para cima. Ou ele pode continuar caindo ali do jeito que ele está caindo. Só um momento. Ou ele pode continuar caindo. Por que não vai? Ou ele pode continuar caindo, certo? Até essa zona aqui, rejeitando, para depois que ele rejeitar bastante, aí eu entro nessa operação. Ou seja, eu posso entrar nessa operação tanto dessa forma, ou nessa operação dessa forma aqui. Agora, NZD, USD, eu estou olhando apenas para compras, tá? Porém, eu preciso dessas confirmações aqui de que o preço está rejeitando esse fundo aqui e vai começar a subir novamente. Beleza, pessoal? CAD JPY. Para quem viu as minhas análises passadas aí, eu já tinha até desenhado aqui, segunda-feira, 16 de fevereiro, eu tinha marcado que nesse par aqui eu estava interessado que ele rompesse essa resistência, voltasse retestando para a gente entrar numa compra. O que aconteceu? Rompeu a resistência, voltou retestando e a compra foi embora. Pessoal, olha isso aqui. 6,57 vezes o nosso stop. Essa operação que a gente já tinha previsto uma semana antes dela acontecer. Quando aconteceu, essa compra aqui, 6,57 vezes seu stop. Isso aqui quer dizer que se você tivesse entrado com 100 de risco, você teria feito 657. Se tivesse entrado com 1.000, 6.570. 10.000, 65.700. Esse é o poder do trade, pessoal. Esse é o poder da estratégia, da nossa estratégia aqui, né? Vocês veem como acontece mesmo. Eu faço a análise, falo o que eu espero que aconteça. O que acontece? Exatamente o que eu falei que eu esperava que acontecesse. Não acontece sempre, porém acontece a maioria das vezes. E também, quando acontece isso aqui. Ó, você consegue ter um risco-retorno gigantesco da operação. Gigantesco. Vou até mostrar depois vamos chegar nela, GBP CAD. Outra operação aqui que eu tinha marcado aqui para vocês era essa compra aqui no EURUSD, que eu tinha marcado também que eu esperava que o preço rompesse essa resistência, voltasse retestando para entrar nessa compra. Essa compra aconteceu até certo ponto. O objetivo mesmo dessa operação era que ela chegasse até essa resistência aqui. Ela não chegou exatamente até o topo da resistência, foi um pouco mais abaixo ali. Porém, ela chegou mais ou menos ali perto do nosso objetivo. Só que o que aconteceu? Que ela começou a cair. Ela começou a seguir a tendência da semana, pessoal. Aqui na semana a gente já tinha visto que a tendência dela era uma tendência de venda, né? Essa daqui era baixa mais baixa, ela tinha rompido isso aqui, baixa mais baixa, baixa mais alta. O mercado chegou ali por um mês praticamente até essa zona de interesse de cima, que era a última zona de interesse antes dele virar bullish, né? Se ele rompesse aqui. O que aconteceu? O preço despencou. E o preço ainda vai ter que despencar mais ainda, porque se ele está no movimento de baixa, ele tem que fazer uma baixa mais baixa que a baixa anterior. Ou seja, ele tem que ainda fechar aqui embaixo para confirmar uma nova baixa mais baixa. Eu não tenho interesse em entrar nesse mercado agora. Eu deixo aqui nos que não são para essa semana, tá? O CAD JPY também, mesma coisa, o movimento já aconteceu. Para mim entrar numa operação aqui agora, eu preciso que dê um pullback. Olha aqui na semana como ele já fechou acima, né? Esse candle aqui pode continuar subindo até ele frear para depois vir no pullback. Aí quando ele vier no pullback, me dá o desconto, né, de preço que a gente espera, aí sim a gente entra nessa operação. Porém, nesse momento não é mais uma operação para essa semana. GBP CAD, pessoal. GBP CAD, a operação que eu peguei aí $6.000, passei na primeira fase da mesa proprietária. Essa operação continuou caindo até o fim dessa semana passada. 9 vezes o risco. 9 vezes, pessoal. A operação que eu entrei, eu saí dessa operação com 4 vezes e meio o risco. Essa operação bateu 9 vezes o risco aí praticamente. Ou seja, se você tivesse colocado $100 em risco, você saía com 900. 1.000, saía com 9.000. 10.000, saía com 90.000. Pessoal, e essa estratégia é poderosa demais. Eu falo com vocês
que acontece, a parada acontece. É só vocês verem as minhas análises passadas aí, vocês verem o que eu espero que aconteça na semana. E geralmente eu abro as operações, só não abro se eu tiver em outra operação. E eu estava nessa operação aqui. Porém, eu fechei porque eu já estava praticamente passando no desafio e essa operação continuou caindo. Se eu estivesse segurando essa operação, eu continuaria nessa operação sem aumentar o meu risco, tá? O que seria excelente. Porém, essa movimentação aqui já aconteceu, não é um trade que eu estou esperando para essa semana. Audi USD também é uma operação que praticamente segue ali o NZD USD. A gente vê aqui que o preço já tinha subido esse tanto aqui, semana após semana subindo. Agora sim, o preço deu uma parada ali, tá voltando no pullback. Eu ainda acredito que ele possa voltar no pullback até aqui, que aí ele vai estar testando essa resistência aqui e vai utilizar essa resistência como suporte. Porém, para mim entrar nessa compra agora, eu preciso de que o preço caia mais ainda. Eu ainda acredito, né, que ele vai cair mais um pouco. Eu acredito que ele possa ainda cair para até essa zona de baixo aqui. Para aí, depois que ele cair nessa zona de baixo, a gente entrar nesse movimento de compra junto desse par. Beleza? Então eu vou deixar aqui também que não é para essa semana, que eu não tenho interesse. Só tenho interesse nessa compra depois que ele cair para essa zona aqui de baixo. Exatamente essa zona aqui, ó. Quando ele cair aqui para essa zona de baixo, aí sim eu posso estar interessado. Depois que ele me der os padrões de vela, confirmações, aí sim eu estou interessado. GBP-CAD não, KJPY não, EURGBP não, USD CHF ainda não, né? Eu falei com vocês que eu tenho interesse em entrar em compras só quando ele vier aqui para essa zona de cima. Ainda está lá embaixo, ainda não é para essa semana. Bitcoin. Bitcoin está ali na casa dos 66 mil dólares. Eu vi que semana passada ele tinha subido bastante, até 90 mil praticamente. Aí depois o preço despencou novamente. Pessoal, Bitcoin está no movimento bearish, não adianta. Está no movimento bearish, vai continuar caindo. E pode continuar caindo ainda mais, tá? O ouro fez exatamente, não exatamente o que eu falei com vocês na semana passada, porque por causa da guerra e tudo, eu achei que o ouro continuaria subindo. Porém, eu falei com vocês que o ouro ali pode sim estar no movimento bearish por causa dessa queda aqui, tá? E aí pode acontecer dele não passar esse topo e continuar caindo. E ele chegou até pertinho desse topo e depois deu uma queda, tá? Mas eu não opero ouro. Eu gosto de analisar, porque eu gosto de ver esses gráficos, como eles se movimentam, porque isso aí também treina o nosso cérebro, tá, pessoal? A prata ali, mesma coisa, fez a mesma movimentação do ouro ali, também está no movimento de queda. Tá no movimento de queda. Tá no movimento de bullish agora. Pelo diário, semana também tá bullish. 4 horas tá bearish. Tá, então aqui talvez uma entrada seria quando 4 horas alinhasse com semana e dia também. E o índice americano tá aí em queda, né? Caiu bastante aí na semana passada. Ele sobe um pouco, cai. Muito lateral, tá, pessoal? Isso aqui é um mercado que está super lateral. Ele está dentro dessa zona aqui. Quando ele romper essa zona, pode ser que aí sim ele pegue uma direção. Mas por enquanto ele está consolidado, que a gente fala. E basicamente é isso, pessoal. Para nossa semana, EURUSD pode ser que ele comece a subir a partir daqui. A gente já viu aí que ele abriu aí aqui no fundo, tá? Então foi como eu falei com vocês, pode ser que o preço caia ainda mais para pegar o stop loss da galera e aí depois ele volte aí no decorrer do dia para ele começar essa subida. Entrada 01 seria aqui, porém ainda não é a melhor entrada. A melhor entrada seria quando ele rompesse essa resistência, tá? Quando ele rompesse essa resistência aqui seria a melhor entrada para você pegar essa subida, porque aí sim você teria mais confirmações de que ele ia estar subindo. Igual eu falei, Fibonacci, rompeu linha de tendência, entre outras confirmações. GBP JPY, o preço já está indicando para a gente que ele vai subir, certo? Ele rejeitou aqui esse ombro, cabeça-ombro lindo aqui dessa zona, e se ele está no movimento de bullish, um movimento de alta, ele tem que passar a alta mais alta dele. E ele ainda está nesse caminho de passar essa alta mais alta, tá? Igual eu falei com vocês, eu preciso de um sinal aqui de força, indicando que ele está realmente querendo subir.
GBP USD, mesma coisa, só tenho interesse em compras quando ele vir para essa zona de cima aqui. USD JPY, posso ainda assim estar olhando uma venda aqui nesse par, porém para mim entrar nessa venda eu preciso que esse par caia aqui para baixo novamente, tá? O USD CAD também tenho interesse nessa venda, porém preciso que o preço volte aqui nessa zona, que ele rejeite esse suporte, que esse suporte agora seja utilizado como resistência. Aí sim eu tenho interesse em entrar nessa venda. NZD-USD, o preço chegou na minha zona de interesse ali, pode ser que ele caia ainda para a zona de interesse de baixo. Quando ele me der os padrões de vela ali, os tempos gráficos menores alinharem com os maiores, aí sim eu vou ter interesse em entrar nessa compra. E basicamente é isso, pessoal. Para essa semana temos ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares que eu vou estar olhando. E semana que vem eu volto com mais um vídeo aí para vocês, para falar aí como foi a nossa semana, beleza? E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, pessoal. E se você tem interesse em aprender a minha estratégia completa, pessoal, Mr. Cruz FX Club, entra lá, beleza? Acho que eu já até tenho ela aqui. Mr. Cruz FX Club. Já sou membro da comunidade. Na verdade, não mostro para vocês que eu estou gravando só a tela do TradingView. Mas é isso, pessoal. Quer aprender a operar como eu? Entra na minha comunidade Mr. Cruz FX Club. O link está aí na descrição. Junte-se a nós. Várias ferramentas lá que vão ajudar você a desenvolver como trader, né? Além de ter a minha estratégia do zero ao avançado, também ensino como passar na mesa de proprietárias, tudo, pessoal. Não perca essa oportunidade, vem comigo, tamo junto, vejo vocês no próximo vídeo.